Na aula de hoje nós vamos estudar a patrística e nós vamos fazer este estudo em 5 momentos. Primeiro vamos conceituar patrística e dar algumas características deste período, deste movimento. Num segundo momento vamos tratar da expressão logos e também de um filósofo importante chamado Fílon de Alexandria. Num terceiro momento nós vamos estudar o movimento gnóstico, ou a gnose, e vamos ver alguns padres gregos, alguns autores gregos, entre eles Justino, Clemente, Pseudo Dionísio Areopagita, João Damasceno. E por fim, num quarto momento, veremos então alguns padres latinos, Tertuliano, Ambrósio, Jerônimo, Rufino, e já assim apresentamos Santo Agostinho, considerado um dos grandes luminares dentro do período da patrística, que será objeto da próxima aula, estudar a vida, as obras, aprofundar alguns temas em Santo Agostinho de Hipona. Pois muito bem, o que significa patrística? Ora, este termo vem de padres. A patrística significa um período, propriamente do século II ao século VII da nossa era, depois de Cristo. A patrística significa um movimento teológico-filosófico de personalidades brilhantes que debateram os problemas da sua época e nos legaram, portanto, obras relevantes para a história da teologia e também para a história da filosofia. Então, se nós quisermos definir patrística, devemos dizer que patrística é o conjunto dos padres da Igreja, ou seja, de intelectuais gregos e latinos, cristãos, que procuraram refletir, defender, debater a fé com o auxílio da filosofia grega. Então podemos dizer assim que é um conjunto de mentores, de intelectuais de um determinado período. Mas também podemos dizer simplesmente que é o período de desenvolvimento intelectual, de criação da teologia, e não é possível fazer teologia sem filosofia, e a própria teologia, de certa forma, ilumina, gera ou se utiliza de uma filosofia. Então podemos dizer que é esse período de intelectualidade entre os séculos II e VII. Depois, mais tarde, nós vamos então iniciar um novo período, ou um novo movimento, que vai se chamar escolástica. Mas eu chamo a atenção que a patrística, que é o período, ou que é o conjunto dos escritos dos padres da Igreja, deve ser entendida na sua própria nomenclatura de padre, Nós falamos em padre, claro, logo devemos pensar na palavra pai, a palavra pater, a palavra patris em latim, grego, latim, pater, patris. O pai é aquele que gera filhos, Então, devemos aqui lembrar os padres da Igreja como criadores de sistemas intelectuais, como intelectuais, escritores, que de certa forma geraram um pensamento. Este é o sentido aí que devemos lembrar ao falar de padres da Igreja. E não necessariamente pensarmos em padres da Igreja como sacerdotes. Claro que este termo padre, ou santos padres, veja que nos referimos ao período da patrística, a estes escritores, chamando a eles muitas vezes de santos padres. Então, é muito comum vocês nos livros encontrarem esta expressão. Vamos consultar Santo Agostinho, vamos consultar Santo Atanásio,
Vamos ver o que os santos padres dizem. Então, evidentemente que esses santos padres, né, os padres, em primeiro lugar, trata-se de sacerdotes. E uma boa parte deles eram bispos. E até num período que se chamava o bispo de santo padre. Atualmente, os cristãos católicos chamam apenas o Papa, o bispo de Roma, como santo padre, né? Então, o bispo de Roma é chamado de santo padre, não que já seja santo canonizado, não é isto, né? É um homem na mesma condição dos demais, mas ele tem uma função, por ele ser o sucessor de Pedro, ter o serviço, o ministério de Pedro, o serviço que na Igreja Católica está a serviço da unidade, não uma função que está a serviço da unidade da Igreja. Então, por ser o sucessor de Pedro, o representante de Cristo na Terra, devido à função, ao cargo dele, há um respeito, uma consideração, como esse cargo é importante para a Igreja, se chama o Papa de Santo Padre. Mas, nos primeiros séculos do cristianismo, era costume também se atribuir aos bispos esse título de Santo Padre, Santos Padres. Todavia, é bom dizer aqui que nós estamos nos referindo ao período da patrística, aos padres da Igreja, no sentido de intelectuais, de uma espécie de pais, no sentido de gerar o conhecimento intelectual, pais intelectual, não no sentido pais intelectuais, mas não no sentido de que são todos sacerdotes. Evidentemente que a maioria deles são sacerdotes, simplesmente padres, né, diáconos e muitos deles bispos. O Santo Agostinho é bispo, né? O São Jerônimo se torna até cardeal, o Santo Irineu é bispo, mas Orígenes não é sacerdote, não é bispo, não é padre, né? Tertuliano também não é sacerdote, não é bispo, não é padre. Então nós temos alguns entre eles que são leigos, não são sacerdotes, não são bispos, mas também a eles nós atribuímos esse título de padre da Igreja, eles estão dentro do período da patrística. Chama a atenção ainda que esta palavra patrística está às vezes ao lado da expressão patrologia, porque a patrologia seria mais o estudo sistemático, a análise das obras, né? Enquanto a patrística é o estudo da vida e dos temas, das questões doutrinais, a patrologia faria, vamos dizer, um compêndio de obras, seria estudar mais a biblioteca que esses homens nos legaram. Bem, eu quero chamar a atenção aqui de que há problemas neste período do século I, II da era cristã, problemas textuais, por exemplo, de separar o que é texto bíblico, texto sagrado, de textos apócrifos, quer dizer, textos com lendas, textos que há dúvida de autenticidade, né? Então, neste momento, há muitos textos contando as narrativas, o que os apóstolos viram e ouviram a respeito de Jesus. Então, tem esse problema de reconhecer o cânon sagrado, o que vai ser o Novo Testamento. E essa discussão, esse estudo, né, em que os grupos e a Igreja procura estar de acordo com a tradição que vem de Cristo e dos apóstolos, vai somente no ano de 367 gerar, e vamos dizer assim, acertar a lista dos livros canônicos do Novo Testamento. Então aqui fica claro que surge primeiro a Igreja de Cristo, a Igreja com Pedro, com os apóstolos, e só mais tarde é que se terá mesmo, esses livros compõem o Novo Testamento. Mas há um outro problema aí, é de imbricar o Novo Testamento, a Nova Aliança, com o Antigo Testamento. Porque parece que o Antigo Testamento é mais severo, aparece mais a ideia de um Deus de justiça, e o Novo Testamento um Deus do amor, da misericórdia, devemos venerar, devemos aceitar o Antigo Testamento. E há um momento de discussão, de dúvida, mas a afirmação dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, a Igreja primitiva, é de que, sim, temos que aceitar e venerar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, até porque Cristo sempre cumpre o Antigo Testamento, cita o Antigo Testamento com respeito, com autoridade, cumpre o Antigo Testamento e chega até a dizer, Cristo diz, olha, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei,
sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só destes menores mandamentos, ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Então, a dúvida aqui foi sanada, foi resolvida, porque fica claro que é palavra, é ordem de Jesus Cristo, né, que se aceite o Antigo Testamento. Evidentemente que o Novo Testamento, Cristo, considerado a plenitude da revelação, né, quer dizer, se alguém ainda tem dúvida quem é Deus, qual é o caminho para Deus, Cristo deixa claro que ele é o Verbo encarnado, o Deus feito carne, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, diz ele, né? Então, se os homens antes tinham só uma ideia vaga de Deus, agora eles têm uma representação, uma realidade concreta de quem é Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, claro, o Evangelho e o Novo Testamento dá uma tônica no amor, na misericórdia, né? Não mais aquela ideia de olho por olho, dente por dente, mas isso não significa desprezar os mandamentos, né, do Antigo Testamento, mas, claro, vivenciá-los, né, vivenciá-los através de uma nova ótica, que é a ótica do amor e da misericórdia, sem excluir a justiça de Deus, que está bem clara, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Então, uma vez resolvido esse problema do cânon do Novo Testamento, né, são 27 livros que compõem o Novo Testamento, e entendendo isso ao lado de uma tradição oral, porque, veja, os apóstolos disseram lá no início da pregação, nós vamos testemunhar, nós vamos falar, vamos escrever daquilo que vimos e ouvimos, da experiência que nós fizemos. E o próprio Novo Testamento disse que nem tudo que aconteceu foi colocado neste livro, foi colocado na Bíblia, né? Então, há uma tradição oral, há uma vida da comunidade, igreja cristã universal, que acompanha aí a elaboração, a construção do Novo Testamento. Por isso, separar o Novo Testamento, a Bíblia, da igreja, e dessa interpretação que a tradição toda em 2000 anos vai dar, realmente é de certa forma, não compreender bem as Sagradas Escrituras, né? Me parece. Mas há problemas teológicos aí também, né? Problema trinitário, a questão da Trindade, que nós já vimos. Então, esses problemas todos, nesse momento agora, eles vão levar à reflexão, e aí nós temos os pagãos, os hebreus, que não aceitam, mas também os heréticos, ou os hereges, que são aqueles que querem ser cristãos, mas eles têm ideias diferentes a respeito daquilo que a igreja, que a tradição vem dizendo, por exemplo, a respeito da pessoa de Cristo, né? Será que Cristo é só homem, só natureza humana? Ou será que Cristo realmente é o que diz a tradição que vem dos apóstolos, ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus? Ou será que Jesus é só Deus e não tem um corpo humano? Ou será que Jesus tem duas vontades, como Deus e como homem, ou uma vontade só? Então, uma série de discussões, de heresias que geraram um debate, um estudo, e são os padres da igreja que vão fazer esse estudo, esta defesa da fé, que vão assim estabelecer uma identidade a respeito de Jesus Cristo e uma identidade a respeito dos cristãos. Porque tem coisas que a gente pode dizer, é mais ou menos, mas tem coisas ou é ou não é. Eu não posso acreditar, não posso ter convicção, não posso entregar a minha vida por uma coisa que é ou é mais ou menos, né? Então esse Jesus é apenas um grande amigão que veio aí fazer autoajuda, é um milagreiro, um mágico que fez meia dúzia de milagres. Esse Jesus é um profeta, apenas que denuncia o mal e anuncia o bem. Esse Jesus é apenas o Filho de Deus, ou esse Jesus realmente é Deus? É o Verbo encarnado, gerado e não criado, por isso gerado. E claro, cada vez mais se confirma e se chega à conclusão que esse Jesus Cristo é não só o Filho de Deus, não só o Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Pai é a primeira e o Espírito Santo é a terceira, mas esse Jesus é o Verbo encarnado, é Deus feito carne, é um com o Pai, é da mesma substância com o Pai. Então, ele é Deus verdadeiro, homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Este é o dogma central, a verdade central do cristianismo. Quem aceita isso é cristão, católico, né? Quem não aceita isso não é cristão, muito menos católico. E isto vai ser resolvido, sobretudo, nos concílios, famosos concílios de Nicéia, concílios de Constantinopla, né? 325, 381, concílio de Éfeso, 431. Aqui eu tenho uma lista dos concílios, dos papas que presidiram os concílios, imperadores que tiveram junto,
e, por exemplo, também o nome das heresias, né, ou dos erros que o concílio, depois de estudar, queria, vamos dizer, condenar. Só para vocês verem, o primeiro concílio teria acontecido pelos anos 50 em Jerusalém com os apóstolos. No lugar do Judas já estava Matias, com os apóstolos. E há uma discussão ali, naquele tempo, sobre Paulo e Pedro, sobre a questão de seguir a tradição ou não. Vejam que até hoje no Ocidente, né, a maioria dos homens não é circuncisado no 8º dia de nascimento. No Ocidente, alguns fazem a operação de fimose, a circuncisão, por uma necessidade, anos mais tarde, como criança ou como adulto. A maioria dos homens não é circuncisado, né? Então, mas no Oriente, os judeus e os muçulmanos são circuncidados, né? Isso faz parte de um rito inicial da sua fé. Mas devido a essa discussão de Pedro e Paulo, São Pedro achava que havia necessidade de tornar-se judeu, como foi Cristo, depois o batismo cristão, mas Paulo disse não, vão ser batizados na graça de Cristo, na liberdade de Cristo, eles não precisam cumprir esse ritual da lei judaica, e passou a ser esse o costume na igreja cristã. Meus amigos, então, nós estamos aí no tempo também das perseguições, não é? Das perseguições. Portanto, não era fácil ser cristão nesse momento, né? Dizer, olha, eu sou cristão, fazer opção por uma vida cristã, não participar daqueles costumes, dos bacanais lá dos romanos, na ilha de Nero, tudo aquilo, né? Era um problema. Os cristãos não aceitavam o politeísmo, defendiam a ideia de um só Deus. E no meio dessas perseguições, muito sangue se derramou. Se condenava os cristãos, às vezes até familiares, uns se convertiam, outros não, e morreram muitos cristãos. A gente não deve exagerar nos números, né? Certamente não morreram 100 milhões, como às vezes se diz, mas é possível que tenha morrido aí 100 mil cristãos. Então, não se deve exagerar nos números, mas nem desconsiderar o grande derramamento de sangue pela fé em Cristo, por optar pelo cristianismo, pela confiança na vida eterna, que aconteceu neste momento. E aí nós temos muitas personalidades interessantes, e eu vou ler neste momento para vocês um pedaço da carta de Santo Inácio. Santo Inácio, né, um cristão e também considerado um padre da igreja, que escreve uma carta aos romanos, assim como São Paulo mandava carta às comunidades, ele manda uma carta aos romanos, falando da fé, falando da igreja. Já há aqui um reconhecimento, né, de que a igreja que está em Roma é a igreja que preside todas as igrejas, portanto essa ideia da igreja que tem sua unidade em Roma, mas ele não teme o martírio, ele não tem medo de derramar o seu sangue e defender a sua fé em Cristo. E numa longa carta eu vou ler apenas um trechinho para vocês verem a fé, a fortaleza desse homem, né, diante da morte, mas ele não se sente derrotado. Vejam o que diz então esse autor, Santo Inácio de Antioquia, que teria morrido no ano 110, né, diante de uma terrível perseguição. Diz o seguinte: escrevo a todas as igrejas e informo-lhes que morro livremente por Deus, se contudo não me impedirdes disso. Então, meus amigos, ele poderia negar a fé e não sofrer a morte, não sofrer o martírio, mas ele diz, não, a fé ninguém vai me tirar. Isso é um direito, a liberdade de consciência que eles estão a defender naquele momento ali em que o Império Romano não respeitava a individualidade e a liberdade de consciência. Vocês vejam que o cristianismo é um grito de pedido à liberdade de consciência e à liberdade individual. Vejam que importante isso, né? Então ele diz, olha, escrevo a todas as igrejas, informo-lhes que morro livremente por Deus, se contudo não me impedirdes disso. Rogo-vos, não tenhais para comigo uma benevolência inoportuna. Deixai-me ser pasto das feras, pelas quais chegarei a Deus. Olha, deixai-me ser pasto das feras, né? As feras vão fazer de mim um pasto, uma comida. Os leões, né? Sou o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para tornar-me o pão puro de Cristo.
acariciai antes as feras, para que venham a ser o meu túmulo e nada rejeitem do meu corpo. Assim, depois de morto, não serei pesado a ninguém. Então, quando o mundo não puder mais ver meu corpo, serei verdadeiramente discípulo de Cristo. Na medida em que meu corpo está sendo triturado, consumido, né? O meu espírito, minha alma está sendo de Cristo. Estou me aproximando dele. Rogai a Cristo para que, por esses dentes, me torne um sacrifício para Deus. Vejam, rogai a Cristo para que, por esses dentes das feras, dos leões, me torne um sacrifício para Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos. Eu, um condenado. Eles livres. Eu, até agora, um escravo. É a humildade dele, dizendo, não é, que não está morrendo na mesma condição, na mesma dignidade que os santos apóstolos, né? Pedro, primeiro apóstolo, primeiro papa, e que até morre crucificado e pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque São Pedro não queria ter a mesma honra, a mesma dignidade do Senhor, né? Paulo foi decapitado, mas ele se coloca agora como alguém mais humilde, escravo, né? Mas se morrer, então continua Inácio, mas se morrer, tornar-me-ei um liberto de Jesus Cristo, e ressuscitarei nele, inteiramente livre, por enquanto aprendo nos ferros a nada desejar. Então nós temos aí o testemunho de Santo Inácio, né, que é firme, não tem medo da morte, confiança na ressurreição, né? São Paulo também diz nas suas cartas que assim como um trigo cai na terra e fica nada, morre, né? Quer dizer, aquilo pode germinar numa grande árvore, etc., uma grande planta. Então também é possível que de um corpo que fique em nada, em pó, possa haver a ressurreição, a restauração do corpo, uma nova vida. Claro que nem todos os cristãos tiveram essa coragem que teve Santo Inácio, né, e tiveram que negar a sua fé, mas foi grande o número, alguns até, claro, gritavam, tinham dores, mas foi grande o número que não temeu a morte. E Tertuliano disse, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Eles podem matar os cristãos, mas quanto mais eles matam, mais cristãos haverá no mundo. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, dizia Tertuliano. Então, claro que nós temos esse período de novas posições, né? Vocês vejam que é uma tradição no mundo grego, lá na polis de Aristóteles, a política de Aristóteles, vai considerar que a polis é a comunidade mais perfeita e que a polis tem fim em si mesmo, né? Quer dizer, nós temos que fazer de tudo para realizar a polis e assim nos realizaremos. O Império Romano também é esta visão, né? Roma declara que o fim do homem é a glória humana na construção de uma perfeita polis. Quer dizer, o fim do homem, o principal na vida do homem, é a glória humana na construção, na realização de uma perfeita polis. Portanto, para o Império Romano, o fim último está no próprio Império. Os cristãos pensam diferente, até em relação à política, em relação à cidade. É próprio do judaísmo e do cristianismo essa ideia de que o fim último não é a polis, não é o reino, não é a Tívitas, né? Evidentemente que é muito importante, o cristão deve, em primeiro lugar, ser um bom cidadão. Ele tem obrigação moral de colaborar para uma boa polis, para uma boa Tívitas, uma boa cidade, para um estado em que as coisas funcionem bem, em que haja justiça, etc. Isso deve ser a luta, o empenho dele. Mas o fim último do cristão não é a polis. É a vida eterna, é a visão beatífica, é ver a Deus após a morte, é o próprio Deus, né? Então, este é o fim último. A polis está a serviço disso e não a polis um fim em si mesmo. Então, claro que cada um pode ter os fins que quiserem, cada um pode ter o fim último que quiser, né? Mas toda pessoa tem um fim último. Toda pessoa, todo povo, todo grupo sempre tem um fim último, um objetivo, né? Seria até idiota alguém dizer, não, eu não tenho um fim último nenhum, não tenho um objetivo. Bom, então você compra um carro para quê? Você come para quê? Você faz um curso para quê? Você trabalha para quê? E você tem um norte, você tem um fim último, né? Então cada um tem o seu fim último, às vezes muda o seu fim último. Agora,
os cristãos têm um fim último, que realmente esse é o fim último, que é a vida eterna, a beatitude, o próprio Deus. Tá? Este é o fim último. Então aí está um dos contrastes aí com as novas culturas, e tudo isso aos poucos vai se propagando, né? A ponto que os cristãos que têm essa ideia de que vivemos na Terra para quê? Vivemos na Terra para conhecer, amar, servir a Deus e assim salvar a nossa alma. Então, se perguntassem aos padres da Igreja dos Cristãos, para que vivemos na Terra? Vivemos na Terra para conhecer, amar, servir a Deus e assim salvar a nossa alma. O que significa conhecer? Conhecer todas as coisas. Conhecer a mim mesmo, conhecer quem está perto de mim, conhecer a todas as coisas, fazer ciência, tem que fazer isso aí. Mas também conhecer as coisas mais elevadas, como dizia Aristóteles. Se existem as substâncias suprassensíveis e incorruptíveis, né? Também devemos conhecer. Então, conhecer o próprio Deus. Amar todas as coisas e, claro, também amar a Deus. Por isso, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E, claro, assim servir a Deus e salvar a sua alma. E quem salva a alma, salva o corpo. O que devemos fazer, então, para servir a Deus? Aí vão dizer os padres. Em primeiro lugar, crer no que Deus ensinou. Crer no que Deus ensinou. E aí está a oração do credo, o símbolo dos apóstolos, com 12 artigos, nós já vimos aqui um pouco, que dizem aquilo que o fiel cristão deve crer no que Deus ensinou. Em segundo lugar, o que devemos fazer para servir a Deus? Em segundo lugar, devemos fazer o que Deus mandou. Não qualquer coisa, não agir de qualquer modo, mas fazer o que Deus mandou. O que Deus mandou? Guardar os 10 mandamentos. E Jesus sempre vai repetir, quem me ama guarda os mandamentos. Os mandamentos que estão aí para regular, para ajudar as pessoas. Terceiro, o que devemos fazer para servir a Deus? Terceiro lugar, receber os santos sacramentos. E a patrística, os padres vão se dedicar para que se compreenda o que é um sacramento, né? Então, a igreja é o grande sacramento de Cristo, Cristo, sacramento do Pai, a igreja, sacramento, sinal de Cristo, e na igreja estão os 7 sacramentos, o primeiro é o batismo e os demais sacramentos, para ajudar as pessoas a viverem na amizade de Deus, na graça de Deus, e poderem viver os mandamentos e assim caminharem para a salvação, para o céu. E claro, rezar, quando os apóstolos pediram a Cristo que ensinasse a oração, ele ensinou o Pai Nosso. Mas, meus amigos, então, nesse período da patrística, nós podemos dividir esse período em 3 momentos. Primeiro momento, o momento dos padres apostólicos. São aqueles que conheceram os apóstolos, que tiveram contato direto com os apóstolos, e esses tiveram, sobretudo, preocupação e interesse com a moralidade. Quer dizer, não seguir qualquer costume, qualquer coisa, mas seguir os costumes do Evangelho. Então, os padres apostólicos. Primeiro século, início do segundo século. Depois, no segundo século, nós vamos ter os padres apologistas. Essa palavra apologista vem de apologia, significa defesa. Então, são padres que querem defender a fé. Defender a fé e dizerem que a fé não é algo estúpido, né? Inclusive, eles aproveitam muito o Evangelho de João, que tem a expressão logos, essa expressão logos. E depois, século III, século IV, nós vamos ter os padres da patrística propriamente dita, né, onde se utilizam bastante de Platão, né, e unem a filosofia de Platão aos dados da revelação para, então, escreverem essas obras, esses tratados de teologia, né, esses tratados que acabam sendo também de filosofia, que nós vamos chamar a patrística, e eles são uma lista muito grande, nós só vamos poder citar e dizer alguma coisa deles, mas eu diria aqui, São Clemente de Roma, a Didaquê, que é um documento importante do primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Hermas, Aristides de Atenas, Justinos, Mártires de Leão, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, a Carta de Oneto, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Hipólito,
Cipriano, São Cipriano, Santo Atanásio, Hilário de Poitiers, Eusébio de Cesareia, São Cirilo de Jerusalém, São Basílio, Gregório Nazianzeno, Gregório de Nissa, Prudêncio, João Crisóstomo, Efrem, Epifânio, Ambrósio, Agostinho, Paulino de Nola, Pedro Crisólogo, Cirilo de Alexandria, João Cassiano, Vicente Lerins, São Leomagno, São Bento de Núrcia, São Venâncio Fortunato, São Gregório Magno, Isidório de Sevilha, Ildefonso, São Máximo, João Damasceno e por aí vai. Poderia apresentar mais uns 30, né? Aqui foi citado, por exemplo, Bento de Núrcia. Bento de Núrcia é o fundador dos beneditinos, que vai ser um grande movimento, né, de monges, e São Bento escreve uma regra, juntamente com sua irmã escolástica, por isso que eu coloquei ali no programa Bento de Núrcia e escolástica, porque os dois irmãos, Bento e escolástica, são duas pessoas maravilhosas, muito inteligentes, muito santos, muito coerentes, e eles vão fundar essas duas grandes ordens, os beneditinos e o ramo masculino, e o ramo feminino, as irmãs beneditinas. E estas ordens, esta ordem, a ordem beneditina e a regra de São Bento, vai servir de fundamento para todas as ordens e congregações que advirão depois da Idade Média, inclusive até os dias de hoje. E os beneditinos fizeram muito pela cultura ocidental, inclusive pela Europa, né? As construções, as artes, a conservação das bibliotecas, a reprodução, os comentários, as traduções, regularam até as nossas fazendas, a questão da economia, os nossos hábitos alimentares, de fazer refeições reguladas. Então, sem dúvida, o Ocidente deve bastante aos beneditinos. Quando nós assistimos um filme como O Nome da Rosa, a gente vê ali alguns crimes, algumas coisas horrorosas, mas o filme mostra também a vida de mosteiro e o grande trabalho da ordem beneditina. E deve-se fazer justiça, né, que os beneditinos foram muito mais do que aquele filme. Claro que certamente algumas coisas desagradáveis aconteceram, mas não pensem os senhores e as senhoras que os beneditinos foram o que o filme apresenta, né? Eles tiveram um aspecto muito mais positivo de construção da cultura, de trabalho dedicado à educação e de santidade de vida, de coerência de vida, né, do que ali o filme, que filme é filme, né, quer nos mostrar. Eu também queria citar que, por exemplo, nós temos entre os mártires cristãos muitos leigos conhecidos entre nós, santos conhecidos, citados até na missa, né? Mas uma santa, assim, uma expressão, uma mulher que é considerada até padroeira dos estudantes é Catarina de Alexandria. Então, Santa Catarina de Alexandria foi uma jovem corajosa que enfrentou 60 filósofos, 60 homens, até muitos idosos, né? E ela enfrentou, dialogando, debatendo e defendendo teses, né, em relação ao cristianismo. E, claro, por ser cristã, foi martirizada. Fica esse registro dessa mulher importante, padroeira, patrona dos estudantes, Catarina de Alexandria. Meus amigos, então, a expressão logos é uma expressão muito importante, né? Porque o logos, ele é retirado da palavra da Bíblia, provavelmente deduzido do texto bíblico, onde em grego logos, né, significa o próprio Deus, e a palavra logos significa uma palavra criadora, né? Logos é sabedoria. Então nós temos aí o Evangelho de São João, que inicia dizendo o seguinte: no princípio era o logos, que nós traduzimos por verbo em latim, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. Nele estava a vida, e a luz era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, nós temos aqui o prólogo, ou seja, o início do Evangelho de São João, o quarto Evangelho, em que é explorado essa expressão logos, que traduzimos por verbo, né? E aqui essa expressão, então, significa a sabedoria de Deus, a ação de Deus, a palavra de Deus. E aqui, no caso, é dito que esta palavra, esta sabedoria de Deus, que fez todas as coisas. E lá pelas tantas, o verbo se fez carne, claro, se chama Jesus, e vem morar entre nós. Este verbo é a luz dos homens, é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira vida, e as trevas não o reconheceram, os homens não o conheceram, né? De tal forma que este é um evangelho muito significativo, ele é uma espécie de resumo do cristianismo, porque aí está a verdade principal do cristianismo. Olha, Deus em Cristo é a luz do mundo, é a verdade, é a vida, é o caminho. Sem Ele não podemos ser cristãos, sem Ele não podemos ter vida plena, sem Ele não podemos estar na verdade. Cristo vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, o evangelho é importante. Esse evangelho é tão importante que no rito da missa, hoje chamado rito extraordinário, mas no rito, na liturgia da missa, até 1969, no final da missa havia um segundo evangelho. Então, todas as missas, podia ser qual for, o domingo, qual o dia, tinha lá o evangelho da missa e no final sempre este evangelho de João, dada a importância dele. Bom, falando em logos, né, dessa expressão grega, que já vai ajudar um pouquinho na reflexão entre conhecimento dos gregos e conhecimento da doutrina cristã, nós temos uma pessoa importante, que é uma espécie de precursor da patrística, ou até nós podemos dizer de pai da patrística. E curioso que ele não é um cristão. Ele não conhece os cristãos, não conhece os apóstolos, não conhece o evangelho, mas ele vive mais ou menos na época de Cristo, né? Ele provavelmente nasceu aí pelo ano 15, 10 a.C., e deve ter morrido mais ou menos pelo ano 30, 40, mais ou menos o tempo da vida de Cristo. Ele é um judeu, né? Portanto ele conhece o Antigo Testamento, mas ele é um homem inteligente que faz filosofia, e ele até chama a sua filosofia de filosofia mosaica, claro, atribuindo-se a Moisés, e ele faz um trabalho de exegese importante, onde ele usa o método da alegoria, que é o método, né, de... O que é uma alegoria? Uma imagem que é apresentada como símbolo de um conceito. Interpretação alegórica dos textos é, portanto, a que procura percorrer de novo, em sentido inverso, esta relação, ou seja, reconduzir as imagens ao sentido filosófico que as inspirou. Então, o Filo de Alexandria tem esse método, né, de perceber ali as metáforas da Bíblia, desconstruir o texto, reconstruir o texto, e ver através daqueles símbolos todos que a Bíblia apresenta, né? Sabemos que há muitos símbolos, os números, já o mundo foi criado em 7 dias, enfim, ele procura perceber qual é a mensagem, qual é o conceito, né, que essas alegorias querem nos dizer. Portanto, é um trabalho de exegese interessante, que, de certa forma, introduz todo o trabalho de pesquisa, sobretudo na área das humanas, que é um trabalho de exegese, inclusive hoje um trabalho da filosofia. Entender bem um texto, analisar bem um texto, interpretar um texto, reproduzir um texto, debater, elaborar uma síntese. É um trabalho rigoroso de exegese. E esse trabalho é filosófico, é um método filosófico, né? Vocês vejam que mesmo para defender a fé, terá que se fazer filosofia. E também para atacar a fé, para dizer que a fé não é verdadeira, não tem conteúdos verdadeiros, válidos. Teremos que fazer filosofia, teremos que argumentar para, vamos dizer, tanto defender como também combater o dado de fé. E é esse o trabalho, então, que começa a se fazer agora, tanto de uma parte como de outra, né? Por isso que se reconhece uma reflexão filosófica também neste movimento chamado patrística. Alguma coisa mais ainda a respeito deste autor importante, que vocês devem ir à obra
no Reale do Antissérie, né? E também as bibliografias que estamos indicando, e estudar um pouco sobre Fílon de Alexandria, ou Fílon judeu. Fílon toma da Estoá, os estoicos, o conceito de logos, e de Platão, a estrutura do mundo suprassensível e o das ideias, que reforma de modo profundo, considerando-o como objeto do pensamento de Deus e criação de Deus. Do Antigo Testamento, toma grande parte dos traços éticos, antropológicos e teológicos, que interpreta e traduz à luz da alegorização filosófica. Fílon pode ser considerado precursor dos padres, principalmente porque foi o primeiro a tentar uma mediação entre a mensagem bíblica e a filosofia grega, dando assim forma ao que ele próprio chamava de filosofia mosaica. O instrumento dessa filosofia é a alegoria filosófica que procura, sob a letra do texto revelado, significados e conceitos filosóficos, de modo que, no fim, o relato histórico da Sagrada Escritura é transcrito como mensagem filosófico-teológica. Bem, nós não temos tempo aqui de aprofundar todas as categorias, inclusive a tríplice divisão de pessoa que ele nos deixa, né, dizendo que o homem é corpo, o homem tem corpo, tem alma, a alma enquanto intelecto, mas ele fala de uma tríplice divisão. O homem, além de corpo e alma, ele tem um espírito proveniente de Deus. Então ele faz a distinção aqui entre alma, como intelecto, como mente, e o espírito, né, que seria uma espécie de sopro de ligação do homem com Deus. Meus amigos, nós temos que falar ainda sobre a gnose, o movimento gnóstico, que é um movimento que surge no século II, se amplia no século III, um movimento com muitas raízes, com muitas nuances, né? E até hoje nós ouvimos falar de gnose, gnosticismo, é um movimento assim, meu Deus, é um saco de muitos gatos, né? É um movimento com muitas tendências, com muitas misturas, né? E, inclusive, em 1945, em Nag Hammadi, no Alto Egito, foram encontrados 53 escritos na linguagem copta que nos fala desse movimento, a gnose, ou este movimento, o gnosticismo, os gnósticos. E esses escritos novos, então, vêm confirmar, pelo menos 40 deles confirmam realmente aquelas ideias, aquelas teses que já se tinha dos gnósticos desde o século II, III. Agora, para que se pudesse trazer a lume esses escritos em copta encontrados no Egito em 1945, foi uma luta de interesses, né, e de, vamos dizer, de proibição ao livre acesso disso, feita pelo próprio Museu Copta do Egito, né, preocupando-se em preservar isto aí. Foi somente em 1972 e 77 que os estudos e esses registros encontrados, esses textos foram publicados. A gnose aparece no momento assim do cristianismo como um movimento curioso, desses movimentos que hoje temos, nova era, movimentos que vão dar uma resposta, uma solução ao mundo que está decaído, ao mundo que vive num pessimismo, né? Então eles querem responder às perguntas: quem éramos e o que nos tornamos? Onde estávamos e onde fomos lançados? Aonde desejamos ir e de onde fomos resgatados? O que é o nascimento? O que é o verdadeiro renascimento? E eles, claro, conhecem o cristianismo, se acham cristãos, mas misturam o cristianismo com outras doutrinas, outras seitas, e logo são identificados pelos cristãos como heréticos, né? Então a gnose também tem suas heresias. Mas a palavra gnose significa, sobretudo, conhecimento e designa a iluminação particular que algumas correntes religioso-filosóficas consideravam possuir e que codificavam em determinadas fórmulas, imagens ou conceitos. Os principais conceitos dos gnósticos eram os seguintes: o conhecimento gnóstico se refere a Deus e a salvação ultraterrena. Apresenta-se como doutrina secreta revelada por Cristo a poucos discípulos e transcritas nos evangelhos sinóticos. Vejam que aqui já tem um problema, porque a doutrina de Cristo ela não é secreta.
foi revelada nos evangelhos, depois o catecismo da igreja, nunca foi secreto. Em todos os tempos, qualquer um pode muito bem ler e saber o que a Igreja Católica ensina ou não ensina, né? Então já começa aí, uma seita transcritos secretamente. Segundo, a concepção do mundo dos gnósticos é pessimista e a expressão da humanidade angustiada. Terceiro, os homens conforme a gnose são divididos em 3 tipos: os pneumáticos, que chegarão ao verdadeiro conhecimento e se salvarão, os íricos, destinados à perseguição, e os psíquicos, abertos a uma ou outra destinação. Os psíquicos ainda poderão valer ou não, né? O mundo foi criado por um demiurgo mau, o Deus do Antigo Testamento, e resgatado por um Deus bom, Cristo. Vejam que eles fazem uma dicotomia entre Antigo e Novo, que já os cristãos não aceitavam. A derivação da realidade cósmica inteligível a partir da unidade primordial explica-se por via alegórica com a separação de casais de seres eternos, chamados eons, em uma ordem bastante complicada e por vezes fruto de fantasia. Então realmente os gnósticos querem, e se torna moda, eles logo se espalham, eles querem dar uma resposta ao pessimismo do mundo, né? E fazem aí uma mistura de doutrinas, cristianismo com outras doutrinas. É isso que vai caracterizar o gnosticismo. Nós vamos agora ver alguns nomes importantes que cabe depois vocês aprofundarem, segundo a bibliografia que temos, né? Alguns padres são considerados doutores, depois com o tempo, né? Outros não. Então, no Oriente, nós vamos ter, por exemplo, 4 doutores famosos: Atanásio, Basílio de Magno, Gregório Nazianzeno e João Crisóstomo, né? E no Ocidente, nós vamos ter também 4 doutores, agora que escreveram na língua latina: Ambrósio, Agostinho, Jerônimo e Gregório Magno. Meus amigos, vamos citar e ver alguma ideia de alguns. Por exemplo, Justino, que foi mártir, né? Justino, então, nós temos, foi o primeiro platônico cristão e o mais importante dos apologistas. Retomou de Filo a doutrina do Logos, que identificou com Cristo. Nos homens estão presentes sementes do Logos, graças às quais cada homem pode conhecer parte da verdade. Bom, o Justino, então, nos lega aquela ideia de Logos espermatikos, quer dizer, o Logos gera, né? As coisas não foram necessariamente criadas já perfeitamente. Aí é uma ideia de evolucionismo, mas as coisas se desenvolvem a partir das sementes do Logos, sementes de razão. Depois Agostinho também vai retomar esta ideia. A Justino se atribuiu durante muito tempo uma carta entre as obras que ele escreveu. Temos aí várias obras de Justino, por exemplo, o Diálogo com Trifão, Apologias, mas tem uma chamada Carta de Agoneto, uma longa carta. Depois, mais tarde, se descobriu que não foi escrita por Justino, mas durante muito tempo se atribuiu a ele. Eu vou ler um trechinho, tá? Por fim, ao século II, remonta a breve carta dirigida à Carta de Agoneto, no qual a identidade dos cristãos no mundo em relação ao mundo é determinada com clareza e coerência. Então, eu vou ler um trecho da carta. Diz o seguinte: os cristãos, carta de Agoneto. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens nem por território, nem por língua ou por hábitos. Eles não habitam em cidades próprias, nem falam uma linguagem inusitada. A vida que levam nada tem de estranho. Sua doutrina não é fruto de considerações e elucubrações de pessoas curiosas. Nem se fazem promotores, como alguns, de uma teoria humana qualquer. Habitam em sua própria pátria, mas como estrangeiros, participam de tudo como cidadãos e tudo suportam como forasteiros. Toda terra estrangeira é sua pátria, e toda pátria é para eles terra estrangeira. Habitam na terra, mas são cidadãos do céu. Então, há esse outro paradoxo aí dos cristãos em relação aos gregos e aos romanos. Os cristãos se consideram que são cidadãos do mundo. Quer dizer, amam e obedecem às leis da pátria, da sua terra, mas eles consideram que todos somos irmãos. Cristo disse: vós todos sois irmãos. Não há estrangeiro, não há grego, quer dizer, o mundo é a minha casa, né? Claro que eu só tenho o mundo verdadeiro, a pátria celeste,
está além deste mundo, mas este mundo também é a nossa casa, todos somos irmãos, temos um único Pai que é Deus. Vocês vejam que isto é um paradoxo, né? Isto é bombástico em relação ao cuidado com as fronteiras, né? Principalmente os romanos que viam quem está além das fronteiras como inimigo. E os cristãos, então, com essa ideia de catolicidade, de universalidade, a palavra católica quer dizer universal, no sentido de que todos são irmãos e no sentido de que Cristo fundou a igreja para todos os homens de todos os tempos, né? Então a igreja, enquanto cristã, enquanto universal católica, ela não é só para a Itália, ou só para a Grécia, ou só para a África, ela deve se estender e irmanar a todos no mundo inteiro. Bom, nós temos aí outros nomes importantes, como Clemente de Alexandria, que se propõe a demonstrar a perfeita harmonia entre fé e razão que existe no cristianismo. A filosofia não torna a verdade mais forte, mas defende a fé dos ataques dos inimigos da verdade. Então, o Clemente de Alexandria disse, olha, creio para compreender, né? Eu creio, mas também posso compreender aquilo que creio. Nós temos um outro importante, que é Orígenes, que vai dizer que Deus é uma realidade incorpórea e sua natureza transcendente o torna incompreensível à mente humana. Jesus, unigênito Filho de Deus, é a sabedoria de Deus substancialmente subsistente, no qual existem desde sempre as ideias de todos os entes existentes, né? Então, Orígenes vai escrever muito também sobre a encarnação de Jesus Cristo. Tem uma obra em que ele quer explicar justamente esse fato de Deus ter se feito humano, ter se feito carne. Bom, nós temos aí após o decreto de Constantino, em 313, o Edito de Milão, uma liberdade religiosa, né? Então já todo aquele movimento, né, de uma vida cristã, onde o martírio é o heroísmo, agora vai sendo substituído por uma religião que tem espaço, mas vai que defender a sua fé. E aí nós temos, por exemplo, um elemento que vale a pena ser citado aqui, Pseudo-Dionísio Areopagita. Pseudo-Dionísio Areopagita, que por muito tempo se confundiu com aquele Dionísio Areopagita, do Areópago, lá do Novo Testamento, lá dos Atos dos Apóstolos, e depois mais tarde se soube que é um autor justamente que viveu entre o século V e VI, né? Então, de Pseudo-Dionísio, nós tivemos a ideia da teologia chamada apofática, negativa. O que significa isto? Significa que de Deus a gente mais pode dizer o que ele não é do que o que ele é. Querer pretender dizer, olha, Deus é isso, Deus é aquilo, é difícil. Nós podemos compreender que ele existe, mas defini-lo a essência não. Agora, nós podemos dizer o que ele não é. E, de certa forma, dizer o que ele não é, de certa forma, poder, de certa forma, poder saber, perceber o que ele é, né? Bom, Máximo o Confessor é uma outra grande personalidade que vai dizer o seguinte, ele vai defender o dogma da presença de duas vontades de Jesus, a vontade humana e divina, e portanto, vai ser um dos defensores de que Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E com isso, então, ele vai dar uma grande contribuição para os concílios da época a respeito desta verdade fundamental sobre Cristo, né? Nós temos ainda aí João Damasceno, com grande expressão, que vai assumir os elementos não só de Platão, mas também de Aristóteles, vai buscar uma síntese, que depois nós vamos encontrar de modo semelhante em Tomás de Aquino, né? E temos ainda os padres latinos. Gostaria que vocês procurassem estudar sobre Tertuliano, que é um padre latino que vai dizer, olha, a filosofia praticamente não serve para nada. E nós cremos justamente porque não entendemos, cremos porque é absurdo. Quem é que vai entender o mistério da Trindade, né? Então, em latim diz, credo qui absurdo, creio porque é absurdo. Agora, nós vamos ter que justificar o que cremos, né?
Então ele é alguém que, mesmo não confiando na filosofia, vamos dizer, ele acaba sendo um grande teólogo e também um grande filósofo. E o Tertuliano diz o seguinte: Atenas e Jerusalém nada têm em comum. Fé em Cristo e sabedoria humana se contradizem. Na verdade, a alma é naturalmente cristã e a cultura filosófica afasta da verdade. Tertuliano assumiu de Sêneca uma concepção corpórea da realidade do próprio Deus. Então Tertuliano diz assim: Atenas, a sabedoria de Atenas, o que tem a ver com Jerusalém, com Roma, com os cristãos? São sabedorias diferentes e claro que a sabedoria de Jerusalém para ele é superior. Nós ainda temos Ambrósio, uma figura importantíssima, um homem inteligente, que é um oficial público, um homem público, né? E depois pela sua inteligência é escolhido como bispo, torna-se cristão e torna-se o grande bispo Ambrósio, né? Escreve importantes obras, grande pregador, bispo de Milão, e que vai influenciar na vida, na conversão e nos escritos de Agostinho. E por fim encerramos citando tradutores importantes deste período da patrística, que foi Rufino e também Jerônimo, o grande São Jerônimo, né? Aquele santo que aparece sempre com o leão do deserto, que a pedido do Papa Dámaso, foi secretário do Papa Dámaso, e traduziu toda a Bíblia, do grego, do hebraico, do grego para o latim. Esse grande homem, juntamente com Rufino, né, que nos legaram um trabalho importantíssimo de tradução e também de tradição, pelos comentários onde eles retomavam os 5 primeiros séculos, né, e ofereceram, vamos dizer, um fundamento, uma sedimentação para os séculos posteriores. Então aqui, às portas do século V, né, nós encerramos, mas voltaremos com este estudo sobre a patrística, quando na próxima aula veremos, entre alguns mais padres da igreja, veremos o grande Agostinho de Tagaste, ou, se quiserem, Agostinho de Hipona.